Bora lá, rapaziada. UFC Fight Night, Allen vs Melquizael Costa. Eu vou estar aqui fazendo minhas previsões do card, dando meus palpites. Sinta-se livre para seguir eles ou não. Esse Fight Night está tenebroso. Bando de nome desconhecido, galera com cartel negativo, galera com cartel empatado. Só as 3 últimas lutas do card que realmente são boas. O resto é mais ou menos ou ruim. É o problema desses Fight Nights. O UFC sempre faz isso. Ele põe um evento numerado foda, recheia o card com nomes bons, e aí o card depois é um Fight Night fudido, que só tem gente com cartão negativo lutando pelo emprego. Vamos torcer para que esse card entregue, porque esses cards bosta aí geralmente são os que mais entregam. Nem nesse aqui eu tô botando fé, mas bora lá. Começando pela primeira luta da noite, Shauna Bannon contra Nicole Cagliari. Bom, o card já começa mal, né, que é a luta feminina. Shauna Bannon é fraquíssima, só é bonita mesmo. Ela perdeu para mediana Bruna Brasil numa decisão. Aí venceu 2 aleatórias, Alice Ardelan, nem sei quem é, e a Pooja Tomar, a única lutadora indiana no UFC, né? A Índia, que é justamente um país conhecido pela sua tradição de lutadores ruins, né? País que conta com Anshu Jubli no UFC, já mostra que é um país que não traz bons lutadores. E ela perdeu para Sam Hughes. Sam Hughes é aquela lutadora que ela tá em todo o card, mas eu nunca lembro de nenhuma luta dela, porque eu sei que ela é fraca. Bom, e a Nicole Cagliari perdeu as 2 lutas que fez no UFC, perdeu uma luta pra Carly Judice e outra pra Ernesta Karaikat. Então a real é a seguinte, eu vou na Nicole Cagliari só porque ela é favorita mesmo. MMA é feminino, então ninguém dá a mínima pra esse tipo de luta. E então bora pra próxima. Daniel Bareis contra Luiz Guruli. 2 caras que eu também não conheço. Daniel Bareis tem 3 lutas no UFC, 1 vitória, 2 derrotas. Mas ele perdeu pra quem? Perdeu pro Rafael Filho e pro André Mascote, que são excelentes nomes. O oponente dele, por outro lado, é o Luiz Guruli, que também tem 3 lutas no UFC, só que são 3 derrotas. E aí você vai ver os nomes, né? Apesar do Bareis ter perdido 2 lutas no UFC, ele perdeu para nomes bons. O Guruli fez a proeza de perder pro Ozzy Osbourne, que também é um dos piores pesos moscas do plantel. Então assim, eu vou com tranquilidade no Bareis, que apesar de ter perdido, pelo menos perdeu para nomes bons. Próxima luta. Alice Ardelan contra Poliana Viana. Poliana Viana é aquilo. Se ela tivesse de talento, o que ela tivesse de beleza, ela já era campeã do UFC. Infelizmente, esse aqui não é o caso. Agora, a Poliana Viana perdeu para alguns nomes bons. Perdeu para Tabata Hit, que é top 5 ou top 10. Perdeu para Yasmin Lucindo, que também é um bom nome. Gillian Robertson também é um bom nome. A Jaqueline Amorim também é um bom nome. Perdeu para nomes ok, assim, ela consegue vencer lutadoras do fim da tabela, mas ela não consegue vencer contra ninguém que tem nível de ranqueado. A Alice Ardelan, que tem o cartel quase empatado, tem 4 lutas no UFC, 2 vitórias e 2 derrotas. Mas percebam que ela perdeu pra Shauna Bannon, que eu já tinha acabado de falar que é péssima lutadora. Então essa aí eu vou na Poliana Viana, vou dar o voto de confiança pra ela. Apesar da Alice Ardelan ser favorita, eu acho que a Poliana Viana vence. Agora eu não vou cravar o método. MMA feminino, então provavelmente vai ser por decisão, mas eu não duvido que saia uma finalização daí. Próxima luta, Cody Brandt contra André Petroski, 2 dos piores lutadores do peso médio. Como disse o Chael Sonnen, né, quando ele foi lutar pro Vanderlei. Essa é a luta para ver qual dos dois é o pior lutador. Eu acho que, apesar do Cody Brandt ter o cartel quase empatado, eu ainda acho ele um pouco melhor que o André Petroski. Por quê? Porque o André Petroski fez a proeza de ser nocauteado pelo quadril do oponente dele. O cara tentou derrubar o oponente e ele se nocauteou porque ele deu uma cabeçada no quadril do cara. O Cody Brandt, apesar de ser muito ruim, ele pelo menos já conseguiu dar um knockdown no Rodolfo Vieira. Apesar de que o Petroski venceu o Rodolfo, né? Tem essa também. Cara, quando os lutadores são ruins desse jeito, é quase impossível de prever a luta. Eu acho o Cody Brandt menos lixo que o Petroski. Ele pelo menos conseguiu vencer alguns nomes que não são tão terríveis assim. Ele nocauteou o Zach Reese, fez luta boa ali com o Michel Pereira. O Julian Marques também é ruim, mas ainda assim, né? São lutadores que sabem fazer alguma coisa. Ele sobreviveu, o Bonico, no UFC 300, sobreviveu por 1 round. Ele machucou o Bonico? Não, mas ele defendeu bem uma queda. Então acho que já é o suficiente para vencer o André Petroski. Mas eu não boto fé nessa luta. São 2 lutadores lixos. Não dá pra você ir na fé em nenhum dos dois. Próxima luta. Kathleen Vieira contra Jaqueline Cavalcante. Agora é sim uma luta
interessante. Kathleen Vieira, eu lembro que muita gente achava que ela ia ser campeã, acabou decepcionando. Ela perdeu pra Irene Aldana, que é ok, né? Tem poder de nocaute, então até vai. Mas perdeu pra Yana Santos, né? Ou a Yana Kunitskaya, que é muito meio de tabela. Aí ela venceu a Misha Tate e a Holly Holm, que até aí não vale nada também, que em 2020 todo mundo já tinha vencido elas. Perdeu pra mediana da Raquel Pennington. E as últimas 3 lutas dela foram contra a Kayla Harrison. E ela foi relativamente bem, só faltou agredir a Kayla Harrison. Venceu a Macy Chiasson, que também é qualquer coisa. E perdeu uma decisão dividida pra Norma Dumont. A Jaqueline Cavalcante, por outro lado, só tem uma derrota na carreira, que foi logo na terceira luta profissional dela, e depois, desde então, nunca perdeu. Agora, os nomes que ela ganhou não são nada impressionantes, né? O melhor nome que ela venceu foi a Mayra Chitara, que também já tá acabadaça. Pelo histórico, eu vou na Kathleen Vieira. A Jaqueline Cavalcante não enfrentou ninguém que justificasse ela ser favorita para essa luta. Então é isso, eu vou na Kathleen Vieira, provavelmente por decisão, porque ela é minha feminina. Próxima luta, Tommy Gant contra Arthur Minev. Eu nunca nem ouvi falar desses dois caras, né? São dois invictos e os dois são estreantes no UFC, olha só. Eu não acompanhei a carreira de nenhum deles no cenário regional, então eu não faço ideia de quem vai vencer essa luta. Vou ficar devendo a análise dessa. Próxima luta, Tuco Tocos contra Ivan Erslan. Outra luta de dois lixos, né? Luta valendo emprego. O Ivan Erslan tem 3 derrotas no UFC, nenhuma vitória. Ele perdeu pro Cutelaba, pro Navarro Sterling, pro Jimmy Chucrute. Já o Tuco Tocos tem 4 lutas no UFC, 2 vitórias, 2 derrotas. Ele venceu do Miron Dennis, que eu nem sei quem é, venceu o Junior Tafa na última luta e perdeu pro Navarro Sterling e pro Omar Sy, que não são os melhores lutadores do mundo, mas são lutadores ok. Só por isso eu vou no Tuco Tocos. Porque, pô, entre o cara que tem o cartão negativo do UFC com nenhuma vitória e o cara que tem o cartão empatado, o mais prudente é ir no cara que tem um cartão empatado, né? Ainda mais porque o Tuco Tocos consegue finalizar os oponentes, enquanto o Ivan Erslan foi dominado no chão pelo Ian Cutelaba. Próxima luta, Nikolai Veretennikov contra Chaos Williams. O Nikolai, porque eu apanho demais pra falar o nome desse desgraçado, é um cara que tem cartão negativo no UFC, tem 2 vitórias e 3 derrotas, perdeu para uns nomes bem medianos, incluindo o Punheta Soriano, e as 2 vitórias dele são pro Francisco Prado, numa decisão dividida, e o Francisco Prado é um lutador bem mediano, um cara assim pequeno para meio médio. Nico Press tem nem o que falar, né? O cara não tem queixo nenhum. O oponente dele é o Chaos Williams, que é um cara que já é veterano do UFC e tem algumas vitórias boas, como o Abdulrazak Hassan e o Carlston Harris, né, o Moçambique. Agora, e as derrotas dele são para nomes bons também. Ele perdeu pro Michel Pereira numa luta bem parelha, muita gente marcou a luta pro Chaos Williams. Ele também fez uma luta parelha com o Randy Brown, que também é bom lutador, e ele perdeu pro Gabriel Marretinha, que também é bom lutador. Vai enfrentar o Belal Mohamed aí no próximo mês. Por isso, eu vou no Chaos Williams, que é um cara que já provou ser melhor, né? Ele perdeu para lutadores bons e consegue vencer essa galera aí do meio de tabela. Próxima luta, Bernardo Sopai contra Time Kwamba. O Bernardo Sopai é o cara que ficou conhecido por tomar aquela joelhada na boca do Vinicius Lock Dog. E o Time Kwamba, eu nem conheço esse cara. Tá no UFC aí desde 2024 e só fez 4 lutas. Ganhou 2, perdeu 2. Então tá com o cartão empatado. Mais um com cartão empatado nesse card, né? Pra tu ver o churume que a gente tem que consumir. Eu vou no Bernardo Sopai só porque ele tava fazendo uma luta boa com o Lock Dog até ele ser nocauteado. É um palpite sem convicção nenhuma, mas tá aí. Próxima luta, Modestas Bukauskas contra Christian Edwards. Essa luta era pra ser contra o Rodolfo Bellato, mas o Rodolfo Bellato saiu de última hora, entrou esse Zé Ninguém aí, Christian Edwards. Só por isso dá pra ir aí com certa convicção no Modestas Bukauskas. Não que ele seja bom lutador, mas ele é um cara competente o suficiente para vencer contra um estreante. Ainda mais um estreante de última hora, né? É a segunda passagem dele no UFC, tem performado bem, né? Só perdeu pro Vitor Petrino e pro Nikita Krylov. Isso acho que o Modestas ainda vence o estreante. Próxima luta, Malcolm Wellmaker contra Juan Dias. O Malcolm Wellmaker é um cara conhecido por ter mão de bigorna, né? Fez 3 lutas no UFC, 2 nocautes brutais no primeiro round, até que ele levou o fraude check do Ethan Ewing, que pegou a luta em cima da hora e ainda assim desceu o cacete no Wellmaker. O Wellmaker nocauteou o Chris Montinho, que é um cara que nunca teve nível de UFC. Mas a outra vitória dele foi o Cameron Simon, que era um bom prospecto, né? Até ele levar esse nocaute e perdeu a alma. O Juan Dias vai ser a estreia dele no UFC. Outro peruano, né? Semana passada teve o José Ochoa e agora temos o Juan Dias. E eu não conheço o Juan Dias, a verdade é essa. Nunca vi uma luta desse cara, mas é um cara relativamente competente.
Entrou no UFC pelo Contender com um nocaute de cotovelada giratória, mas assim, eu não conheço o suficiente para falar se ele é bom ou ruim. Meu palpite é no Allmaker porque venceu o Cameron Saaiman, que é um bom lutador, apesar de estar numa sequência tenebrosa. Ele performou bem no UFC até ter perdido a alma. Agora o Come Event, Do Ho Choi contra Daniel Santos, o Daniel Willie Cat. Olha, essa aqui eu vou com certa tranquilidade no Willie Cat. Porque o Willie Cat é o Hitler dos coreanos. O cara vive descendo a porrada em coreano. Essa é a terceira luta seguida dele contra um coreano. Ele já venceu o Jong Yeon Lee e o Jo Sang-yo, que era o zumbi coreano júnior. Mas vale uma ressalva aqui sobre essa última vitória dele, porque ele não ia bater o peso na luta contra o zumbi coreano júnior, e por isso eles mudaram a luta para peso casado, né? Então isso aí deu uma certa vantagem pro Willie Cat. Dito isso, ele nocauteou esse coreano folgado e por isso tem o meu respeito. E assim, o Willie Cat, querendo ou não, ele é um cara bem mais rodado no UFC. Teria muito mais lutas se ele não vivesse se lesionando, né? Vamos ver, vamos torcer aí para que as lesões que ele acumulou não tenham afetado ele e que ele consiga performar bem como performou na última luta. E o oponente dele, o Do Ho Choi, já tá no UFC tem muito tempo, né? O cara tava desde 2016, né? Que ele perdeu pro Cub Swanson, Jeremy Stephens e o Charlie Jourdain. Aí ele ficou quase 5 anos parado desde a última derrota dele. Voltou contra o mediano do Kyle Nelson, empatou a luta e depois venceu 2 lutas, mas foi contra 2 caras bem mais ou menos, o Bill Auglaier e o Nate Launder. Apesar dele ter tido essa renascença na carreira, eu ainda vou com uma certa confiança no Willie Cat, vai nocautear mais um coreano e consolidar sua posição como Hitler dos coreanos no UFC. E agora sim, a luta principal, Arnold Allen contra Melquizael Costa. Melquizael Costa, que é o cara com a melhor foto do Sherdog e a melhor bio do Instagram que eu já vi. E a parada aqui é a seguinte, o Arnold Allen é um lutador dificílimo. As 4 derrotas que ele tem são uma que foi bem no início da carreira dele e as outras 3 foi pro Max Holloway, pro Movsar Evloev e pro Jean Silva. Agora, ele fez uma luta parelha contra o Evloev, muita gente marcou a vitória pro Allen, eu achei que o Evloev ganhou, mas ainda assim. E ele dominou o resto da galera do ranking. Venceu o Sodiq Yusuff, que agora é top 10, o Dan Hooker, quando ele tentou descer pro peso pena, nocauteou brutalmente o Dan Hooker e venceu o Calvin Queira porque o Calvin Queira se lesionou. Mas além disso, ele venceu o Giga Chikadze. E já o Melquizael Costa, essa vai ser a 10ª luta dele no UFC e ele pegou lutadores bons. André Fini é um lutador bem mais ou menos, mas o Christian Rodrigues é um bom lutador, o Julian Erosa é um bom lutador, o Morgan Charrier, que ele nocauteou, é um bom lutador, e o Dan Ige também é um bom lutador. Oi, então, sou eu da edição aqui, então vocês vão ver que a qualidade do áudio tá diferente. Mas basicamente eu acabei enrolando demais nessa análise e ficou uma merda. Mas de forma resumida, o Melquizael Costa ele é um chutador, então ele precisa da distância para usar o jogo dele. A especialidade do Arnold Allen é o boxe, então ele vai pressionar demais o Melquizael Costa para não dar espaço para ele dar os chutes. E foi exatamente assim que ele fez contra o Giga Chikadze e ele venceu o Giga Chikadze. Agora, o jogo do Melquizael Costa é diferente do Giga, então acho que pode ser que ele tenha uma chance. Ele pode tentar botar para baixo, mas acho que vai ser uma luta dificílima. Meu palpite vai ser no Arnold Allen, ok? Podem me xingar aí, mas eu acho que o casamento de estilos não é bom pro Melk. Por isso eu vou com Arnold Allen por decisão ou nocaute, infelizmente. Tomara que eu esteja errado, mas vamos ver. Tá aí, esse foi o vídeo, esses foram os meus palpites. Me falem aí o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês discordam. Coloquem os palpites de vocês nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!